Hoje nós vamos ver o quarto mandamento sagrado. E esse quarto mandamento sagrado, ele causa muitas discussões. Muitas discussões. Talvez de todos os mandamentos, esse é o que causa a maior divergência. Porque esse mandamento, ele meio que se tornou uma doutrina das religiões. Ó, que interessante. Deixou de ser um mandamento de Deus para se tornar doutrina. Agora a pergunta é: o que é mais importante aos olhos do Senhor? O que Ele disse ou a doutrina que os homens criaram? E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Espero que você tenha vindo com a sua mente aberta, com seu coração aberto, porque talvez você vai ser duramente confrontado nessa manhã, mas não é para o seu mal, é para o seu bem. Preconceitos que você tinha vão ser bombardeados aqui nessa manhã, mas que você tenha maturidade para dizer assim: Deus, Senhor, Pai, o que eu quero é conhecer a verdade, e eu quero viver essa verdade, para que eu possa ter a salvação de minha alma, e eu possa ser feliz nessa terra. Amém? O quarto mandamento sagrado começa, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículo de número 8. O quarto mandamento sagrado vai começar no versículo 8 e vai terminar no versículo 11. A lição de casa essa semana vai ser maior. Vai ter que ter mais dedicação para que você possa absorver o ensinamento de Deus. Então vamos ler aí, capítulo 20, versículo 8. Começa o quarto mandamento sagrado. Lembra-te do dia de quê? De sábado. Para fazer o quê, pessoal? O santificar. Daqui a pouco a gente vai interpretar. Vamos ler primeiro. Lembra-te do dia de sábado. Vamos ler junto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Diga glória a Deus. Vamos ler mais uma vez, versículo 8. É para todo mundo ler, gente, vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia
descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Diga glória a Deus. Pronto. Em casa você vai ler pelo menos 3 vezes ao dia e vai escrever para que você não esqueça mais. Aqui nós vemos algumas questões bem diferentes dos demais mandamentos. Porque aqui Deus fala de um dia determinado. Aqui Deus fala sobre santificação. E aqui Deus fala sobre o que não se deve fazer e o que se deve fazer neste dia determinado. Mas antes de tudo, eu quero entender com você o que eu disse agora há pouco. Que infelizmente esse 4º mandamento acabou se tornando uma doutrina das religiões. E o que aconteceu? Vamos entender aqui. O judeu, o povo de Israel, absorveu... Deixa eu só passar esse... O povo de Israel absorveu o entendimento que o dia que eles deveriam santificar seria um dia da semana chamado sábado. O muçulmano, os árabes, eles já entenderam que o dia que eles deveriam santificar seria um dia da semana chamado sexta-feira. Estou falando no português aqui nosso. E aí vieram os cristãos e foram induzidos ao entendimento de que o dia que eles deveriam santificar seria o dia da semana chamado domingo. Mas agora vamos tentar entender o ponto de vista aqui, pelo menos dos judeus e dos cristãos. Eu não vou entrar muito aqui na questão dos árabes não, porque é uma cultura totalmente diferente, é outra história. Vamos lá. Vamos entender primeiro por que o judeu, ele entende que tem que ser o sábado. O judeu, ele não denomina, ele não chama os dias da semana como nós. Não. Nós falamos domingo. Eles não falam domingo. Eles falam Yom Rishon, que significa dia primeiro. E assim vai. Eles não falam segunda-feira, eles falam dia segundo, ou segundo dia. Dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto, e logo em seguida eles falam Shabat. Nós entendemos Shabat como sábado, nós, no nosso calendário. Só que a palavra Shabat tem um significado. E qual é o significado? Descanso. A Bíblia fala que Deus fez em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então a palavra Shabat significa descanso. No entendimento deles, do judeu, isso seria literal. Lembra dos dias da criação lá no Gênesis? No primeiro dia, o Senhor fez isso, fez aquilo e tal. Fim do primeiro dia.
quem já leu lá no Gênesis assim, já lembra dessa parte? No segundo dia o Senhor fez aquilo outro e tal, fim do segundo dia. O judeu entende isso como um dia de 24 horas. Mas, será que foi? Será que foram dias de 24 horas naquela época, onde Deus criava tudo? Lá em Pedro, na epístola de Pedro, a Bíblia fala que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser como um dia. Pode ser que aquele primeiro dia da criação tenha sido um dia de 1 milhão de anos, ao nosso entendimento, aos nossos olhos, ao nosso conhecimento. Pode ser que aquele segundo dia da criação pode ser um segundo dia de 500 mil anos aos nossos olhos, ou pode ter sido sim, um dia de 24 horas, não sei. Aí está o detalhe. Não sei. Ninguém sabe. Mas o judeu considera como um dia de quê? De 24 horas. E eles marcaram a semana deles, começando no primeiro dia de trabalho. Tanto é que dia de domingo, para nós aqui domingo, hoje, por exemplo, lá em Israel tudo funciona. Banco funciona, comércio funciona, tudo funciona, porque para eles é um dia primeiro de trabalho. Então eles trabalham 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vai começar o 7º dia, eles entendem, agora é o dia do descanso. Eles estão certos? Eles estão errados? Quem sou eu para julgar? Eu estou contando para vocês aqui como que funciona, para a gente entender o 4º mandamento. E Bispo Paulo, por que o cristão, ele não pensa como o judeu, ele foi instruído ou foi induzido a pensar que tem que ser o domingo? Aí entra um problema sério. Aí entra uma situação complicada. O imperador Constantino, quem já ouviu falar de Constantino? No ano de 321, se eu não me engano, depois de Cristo, ele faz com que a religião cristã, o ano 300 e pouco, que a religião cristã se torne a religião oficial do governo romano. A religião oficial do governo romano. Os judeus naquela época eram muito perseguidos pelos romanos. Eles sempre foram perseguidos na história toda. E o que Constantino faz? Ele pega o dia de domingo, que já era um dia festivo, um dia sacro, um dia separado para o Deus Sol, e ele determina que o dia de domingo deveria ser o dia sagrado para todas as pessoas, inclusive para os cristãos. Foi uma determinação de um homem, de um imperador. Ele determina que o dia de domingo deveria ser o dia sagrado. Aquele que era o dia do Deus Sol, agora também se torna o dia sagrado ou especial para os cristãos. Quer dizer que todo cristão obedecia ou entendia dessa forma? Ainda não.
aquilo foi sendo amadurecido, até que chegou no século 16 depois de Cristo, ou seja, no ano de 1500 e alguma coisa, veio a Igreja Católica e mudou o texto bíblico. A igreja mudou. Porque a Bíblia está escrito: lembra-te do dia, vou falar no original, de Shabat, ou seja, lembra-te do dia de descanso, para o santificar a quem? A Deus. Lembra-te do dia de descanso para o santificar a quem? A Deus. Mas a Igreja Católica, Apostólica, Romana, não estou criticando, estou contando o que aconteceu para você. Você pode pegar, pode pesquisar e você vai ver que é verdade. No século XVI mudou. Pegou esse mandamento e mudou. Lembra-te do dia de domingo e os dias santos, os dias dos feriados santos que eles têm. Meu Deus, Bispo Paulo, como assim mudou? Festas, que é os dias santos, mudou. Esses são os 10 mandamentos da Igreja Católica, Apostólica, Romana. É assim que eles ensinam para as pessoas. O primeiro mandamento é que eles colocaram: amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, tá diferente do texto original, mas ainda tem o quê? Um sentido. Lembra do primeiro mandamento? Quem lembra do primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, você concorda que tem um sentido bem parecido? Não é a mesma coisa, mas tem um sentido parecido. Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem que estar acima de tudo, eu tenho que amar Ele sobre tudo, porque Ele é Deus. Tudo bem. Agora olha como é que começa a vir o problema. O segundo mandamento, qual que é? Lá, na Igreja Católica, qual que é? Não tomar o seu santo nome em vão. Uai! Mas na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, esse é qual mandamento? É o terceiro. Cadê o segundo da Bíblia? Quem lembra qual é o segundo da Bíblia? Quem lembra? Sumiu. Qual que é o segundo? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor. E por aí vai. Sumiu. Desapareceu. E isso é muito grave. Sabe o que está escrito lá em Apocalipse 22, 18? Sabe? Pode abrir sua Bíblia e conferir. O pastor Antônio vai colocar para nós aqui, ó. Apocalipse 22, 18 e depois o 19. Olha o que diz. Olha o que diz o 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E olha o 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Quer dizer que qualquer pessoa que acrescenta alguma coisa no texto sagrado, está escrito na Sagrada Escritura que os flagelos terríveis vai vir sobre ela. E se alguém tirar alguma coisa, também vai ser tirado o direito enfim, a chegada dessa pessoa, a parte dela da árvore da onde? Da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Você viu o problema agora? Aí você vai dizer, mas quem tirou foi eles. Mas quem segue é você. Eles tiraram do papel e colocaram num papel diferente e te deram. Agora, se você segue o que eles te deram e não o que Deus falou, você está tirando da sua vida o que Deus disse e está acrescentando o que eles falaram. Isso aqui é um perigo. Então você percebe que o segundo mandamento, o quê? O do texto sagrado, ele simplesmente sumiu. Sumiu. Acabou. Aí veio o terceiro lá, né, que eles colocaram. O terceiro, que no caso seria o quarto que nós estamos estudando hoje. Lembra que eu falei que virou doutrina de religião? Lembra? O quarto mandamento. O que eles colocaram como terceiro, que seria o nosso quarto mandamento sagrado? Guardar os domingos e festas. Mas não pode ser domingo. Porque o texto está dizendo que é o dia do descanso. Shabat não quer dizer sábado, quer dizer descanso. Não pode ser apenas domingo assim desse jeito. E festas, aonde está escrito lá que no quarto mandamento que eu tenho que guardar dia de festas? Não tem. Foi mudado também, foi alterado, e pior, foi alterado por um imperador, e no século XVI a igreja pegou e mudou, colocou no papel. Aí eu anotei, você pode na sua casa pesquisar, eu anotei no meu papel aqui, está no Catecismo Romano, na segunda edição, na página 376, qual foi o argumento que eles deram para essa mudança? Abre aspas. A igreja de Deus achou conveniente que a celebração religiosa do sábado deva ser transferida para o dia do Senhor, o domingo. Fecha aspas. Essa foi a argumentação. A igreja do Senhor achou conveniente que o sábado seja transferido para o domingo, o dia do Senhor. Mas espera aí, a igreja é maior do que Deus? O que Deus fala é inferior ao que a igreja pensa? Ao que a igreja acha? Não. Não. O que Deus fala é soberano. Deus é tudo. Deus é o Senhor. Então olha o problema. Então o que eu quero entender com você aqui agora, no quarto mandamento, depois de fazer essa pequena viagem com vocês no tempo,
é que a Bíblia não diz nem que tem que ser a sexta-feira, como os muçulmanos afirmam, nem que tem que ser o sábado, como os judeus testificam aquilo dali, e nem que tem que ser o domingo, como a Igreja Católica mudou. A Bíblia fala que eu devo santificar a Deus o dia do descanso. É um mandamento de Deus que todo ser humano pode, deve, se quiser, trabalhar 6 dias na sua semana, mas um dia, se ele quiser seguir o que Deus diz, ele tem a obrigação de santificar esse dia a quem? A Deus. Então aquela conversa de que eu não vou na igreja porque não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, isso é totalmente contrário ao que Deus falou. Eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu tenho compromissos. A pessoa está afrontando o mandamento de quem? De Deus. De Deus. O dia do Senhor é o dia do descanso. Se a minha semana, começa na segunda-feira, e eu trabalho, olha que interessante, e eu trabalho de segunda a sexta, vamos colocar um funcionário público? Esse não trabalha 6 dias, ele trabalha quantos? 5 dias, então quer dizer que ele vai estar descansando, fazendo o que quiser da vida dele, que não tem nada a ver com trabalho, 2 dias, sábado e domingo. Mas, biblicamente falando, qual é o dever que ele tem? Separar um desses 2 dias e santificar a quem? A Deus. A Deus. A Deus e, é claro, ao próximo, começando pela sua família, pela sua família. E a pessoa que a semana dela começa Feira dos Importados, a semana de trabalho deles começa na terça-feira, e lá abre de terça a domingo, Então, a Bíblia não está dizendo que trabalharás 6 dias? Não é isso que está escrito? Trabalharás 6 dias. Se abriu na terça, conta comigo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual é o dia da semana que não abre lá? Segunda-feira. Então quer dizer que a segunda-feira será o dia do descanso. É o que a Bíblia chama de Shabat, ou seja, o dia que a pessoa deveria santificar a quem? A Deus, e também honrar, abençoar, estar com o seu próximo, começando pela sua família. Se a gente for olhar para nós, hoje, talvez 1 em cada 10 tenha obedecido esse 4º mandamento sagrado. Bispo Paulo, mas é um só que eu não estou seguindo. Porque para Deus não tem esse negócio de segue 9 e falta 1, não, irmão. Ou é tudo, ou é nada. Ou eu ando com Deus, ou eu não ando com Deus. Eu não mato, mas eu roubo. Deus vai andar comigo? Mas eu estou obedecendo não matar? Não, mas eu estou desobedecendo não roubar. Eu não tenho idolatrias, mas olha, eu não tenho, meu negócio é trabalhar, eu tenho muito compromisso, esse negócio de descanso não é para mim. Quando eu me aposentar, aí eu vou pensar nisso. Mas eu estou desobedecendo então um mandamento sagrado.
Eu estou desobedecendo. Agora vamos interpretar pedacinho por pedacinho aí? Vamos lá, no versículo 8. Lembra-te do Senhor, lembra-te do dia de quê? De sábado, mas está escrito no original o que mesmo? Shabat. O que é Shabat? O que é Shabat? Descanso, o dia do descanso. Então agora vamos ler dessa forma. Lembra-te do dia de descanso. Quero que você leia assim, eu quero que você comece a interpretar assim. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Vamos entender o que significa essa palavra santificar? Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos começar por Hebreus. Abre aí, pastor Antônio. Hebreus 12, versículo 14. Abre por gentileza. Vamos começar por Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então lembra-te do dia de descanso para o santificar. Abre aí, por favor. Hebreus 12, 14. Segue a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Então quer dizer que sem a santificação, ninguém verá quem? O Senhor. Nós estamos entendendo o que significa a palavra santificar. Continua para mim, por favor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Agora lê para mim aí. Separando-se da graça de quem? De Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então esse texto, ele me ensina e mostra para você o que é santificar. Santificar significa separar. Porque se eu misturar, então este será como aquele. Quando Deus disse, lembra-te do dia de descanso para o santificar, Deus estava dizendo assim, lembra-te do dia de descanso para o separar dos outros dias. Ele tem que ser um dia diferente. Ele não pode ser igual aos outros. Esse texto de Hebreus está dizendo que se eu me aproximar do impuro, impuro eu serei, impuro eu me tornarei. Se eu me aproximar de coisas ruins, ruim também eu serei. Então santificar significa separar, fazer diferente. Então o dia de descanso tem que ser separado dos outros, não pode ser igual. Você tem que fazer dele um dia diferente. Lá em Levítico, volta um pouquinho a sua Bíblia, eu quero que você tenha esse hábito de mexer na Bíblia. Levítico capítulo 20, versículo 8. Levítico capítulo 20, versículo 8. Encontraram? Olha o que Deus diz. Guardai os meus estatutos
e cumpre-os. O que é estatutos? Mandamentos, a lei de Deus, e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Olha Deus dizendo, eu sou o Senhor que vos separo. Se você guarda o que eu digo e pratica, eu sou o Senhor que vos santifico. Então, eu separo você daquele outro grupo desobediente. O grupo desobediente será condenado, se não mudar. Então eu vos separo. Eu me torno o seu Deus, eu cuido de você, eu estou com você, quando você ouve o que eu ensino e guarda, e pratica. 2 Timóteo, adianta a Bíblia aí, capítulo 2, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz o texto sagrado, sobre santificar, hein? Sobre santificar. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Versículo 21. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, como que uma pessoa vai se purificar dos erros? Como? Como que você purifica alguma coisa? Não, como você purifica alguma coisa? Limpando, separando da sujeira. Eu quero que você guarde esta palavra. Santificar é separar. Santificar é torná-lo diferente. Santificar é fazer dele algo especial. É assim que você santifica alguma coisa. Quando você torna ele diferente, quando você separa ele, quando você faz ele especial em meio aos outros. Então, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se separar dos erros, se fazer diferente dos outros, se tornar especial em meio à conduta dos outros, será utensílio para a honra, santificado, ou seja, separado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Então não adianta eu viver a minha vida sem separar o dia do descanso para honrar a quem? A Deus. Não adianta. Se você estava vivendo a sua vida de forma diferente, hoje Deus está abrindo o seu entendimento nesse quarto mandamento. Eu trabalho dia sim, dia não. Tem gente que trabalha 12 por 36, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Quer dizer que essa pessoa nunca vai ter um dia da semana que ela possa dizer, vou separar esse dia aqui para Deus. Um dia específico, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo, nunca. Por quê? Essa semana ela vai trabalhar segunda, quarta, sexta, domingo. E na outra semana? Terça, quinta, sábado, segunda. Sempre vai mudando, dia sim, dia não. Mas peraí, ela trabalha um e folga o outro. Um e folga o outro. Naquela semana, ela ela deveria separar um dia de descanso para santificar a quem? A Deus e também para honrar sua família e o próximo.
Qual dia, Bispo Paulo? Não sei. A Bíblia diz que seria o dia do descanso. Mas será que nós temos feito isso? Ah, não, nós temos a seguinte frase: Deus entende. Deus entende. Deus sabe que essa semana não deu. Aonde está escrito na Bíblia, por favor, que Deus entende alguma coisa por parte do ser humano? Eu faço um desafio a qualquer pessoa a me mostrar. Não existe isso na Bíblia. Deus deu seus ensinamentos, seus estatutos, a sua lei, e disse para nós que se nós queremos que Ele esteja conosco, se nós queremos ser povo dEle, é só a gente guardar e obedecer, praticar. Se a gente não quiser, Ele vai obrigar? Não, mas continua comigo. Então a gente já sabe o que é santificar, não sabe? O que é santificar? Separar. O que mais? Purificar. O que mais? Torná-lo diferente. Fazê-lo especial. Então vamos ler assim: lembra-te do dia de descanso para o separar. Lembra-te do dia de descanso para o fazer especial. Lembra-te do dia de descanso para fazer dele um dia diferente. Versículo 9. 6 dias o quê? Trabalharás e farás toda a tua obra. Quer dizer o quê? A nossa obrigação é conseguir fazer tudo o que precisamos nos 6 dias. Ah, eu não dei conta. Deu não? Então faz o seguinte: trabalhou 6, agora é o dia do descanso, é o 7º dia. Pare tudo, santifique a Deus. Lá no primeiro dia de trabalho de novo, você termina o que não foi feito, o que não deu para fazer nos 6 dias, e continue fazendo o que precisa ser feito. Mas o dia do Senhor é um mandamento sagrado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, vamos trocar de novo a palavra aí, ó, é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, agora olha que interessante, nem o teu filho, nem a tua filha. Como assim, nem o meu filho, nem a minha filha? Porque se você tem o temor a Deus, aos mandamentos de Deus, você vai viver e você vai fazer o quê? Vai ensinar para os seus filhos. Você vai orientar os seus filhos. É interessante, por isso que a gente aprende que a criança, ela deve crescer dentro da igreja. Dentro da igreja. Você que já tem filhos grandes, vai ter muito mais dor de cabeça. Só Deus mesmo para mudar o coração daquele filho grande. Mas o filho pequeno, você só vai ter dor de cabeça se você quiser. Você deveria criar o seu filho dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque ele já vai aprender a ter aquela instrução, aquele temor às coisas de quem? De Deus. E quando crescer, não vai se desviar. Então olha que interessante, ó. Nem o teu filho, nem a tua filha, você está ensinando. Nem o teu servo, nem a tua serva. O que seria isso, o servo? Seria o funcionário. O funcionário. Você ensinar o seu funcionário: olha, fulano, você vai trabalhar comigo aqui, ó, de segunda a sábado, domingo é a sua folga. Olha, santifique o seu dia ao Senhor. Esquece trabalho, esquece compromisso, esquece tudo. Honre a Deus, vai louvar a Deus, vai buscar a Deus. E depois que você colocar Deus em primeiro lugar, vai ficar com a sua família, vai aproveitar seus familiares, vai fazer qualquer coisa com o seu familiar, mas vai dar esse valor.
estou te ensinando. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Isso aqui é por causa que naquela época as pessoas trabalhavam no campo, usando animal. Então Deus falou que até o animal tinha que ter o dia do quê? Do descanso. Olha que interessante. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Que isso? Quando alguém vem te visitar, vem me visitar, mas é porque ele veio para trabalhar. Não, mas aqui hoje é o dia do descanso. Então, forasteiro, seja bem-vindo, mas hoje aqui nós vamos para a igreja. Sabia que tem gente que deixa de vir para a igreja porque recebeu visita em casa? E o dia que ela recebe visita em casa, o que ela vai fazer mesmo? Ela vai trabalhar. Porque ela vai fazer comida para visita, vai fazer sala para visita, vai fazer... Tem gente que quando vai visita na casa dela, às vezes é o dia do descanso dela. Aí ela fica o dia inteirinho trabalhando. Mas a Bíblia não está ensinando isso. O forasteiro chegou lá, é o dia do Senhor, é o dia do seu descanso? Forasteiro, hoje é dia de culto, tá? Vamos para a igreja. Fulano, vou não, estou tão cansado, então fique por aí. Eu vou. Nossa, fulano, eu vim de longe, você não vai me dar nem atenção? Vou. Primeiro meu Senhor, depois minha família e você que é meu próximo. Mas você não vai cozinhar nada de diferente para nós hoje? Eu não. Como não? Se você tivesse chegado ontem, ou tivesse chegado amanhã, eu ia no mercado, eu ia comprar coisas diferentes, ia fazer algo. Mas hoje é o dia do meu descanso. É o dia do meu Senhor. Hoje meu dia é separado, é diferente, é especial. Hoje não é igual aos outros dias. Fulano, você está ficando fanático, hein? Obrigado. Prefiro ser um fanático salvo e abençoado do que um descrente. Pode. Mas aí fazer um almoço eu estou fazendo para quem? Para mim e para minha família. É o meu momento com a minha família. Aqui eu dei o exemplo do forasteiro. Tem gente que chega a visita na casa dela no dia do descanso dela. Biblicamente falando, está errado você trocar o dia do descanso para trabalhar para aquela pessoa. E talvez você nem imaginava que isso daí pode ser o próprio inimigo fazendo acontecer, justamente para você não obedecer um dos mandamentos de quem? De Deus. Um dos mandamentos de Deus. O adventista do sétimo dia, ela está falando que não faz nada no sábado, porque eles entendem que tem que ser o dia de sábado, mas a Bíblia não está dizendo qual dia é. A Bíblia está dizendo, 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o descanso, é o Shabat do Senhor, é o dia de santificar a quem? A Deus. Agora é muito relativo, talvez o sábado é o dia que eu trabalho. Ao pé da letra, na tradução que eles fizeram, que não foi bem ao pé da letra, que ao pé da letra seria descanso. Se a tradução fosse ao pé da letra, seria descanso. Eles traduziram Shabat como sábado, com a palavra de sábado, caiu dentro do nosso calendário, e eles consideram assim. E o adventista do sétimo dia, respeito, não estou aqui criticando, nós estamos falando de um mandamento sagrado, amém? Estamos falando mal de alguma igreja aqui? Não, nós estamos entendendo as coisas. Ele imita em muitas coisas o judeu. Ele imita em muitas coisas. Muitas doutrinas da religião deles é semelhante à do judaísmo. Semelhante à do judaísmo. Mas é interessante que aquilo que eles acham conveniente, eles imitam. O que eles não acham conveniente, eles não imitam. Uai, aí tem um erro. Por isso que a gente não tem que seguir doutrina religiosa. Nós temos que seguir a palavra de quem?
de Deus. Também tentam imitar a alimentação, né? Enfim. Mas olha o que Deus está ensinando para nós aqui hoje. O dia do descanso, o dia do Shabat, é o seu dia de santificar a Deus e de honrar a sua família. Às vezes a pessoa abandona Deus no dia do descanso e despreza a família por causa de um forasteiro. Ah, mas a gente não tem que tratar bem? Claro que você tem que tratar bem. E você não vai estar tratando mal a partir do momento que você simplesmente não vai estar trabalhando para aquela pessoa naquele dia, em favor daquela pessoa. Você não vai estar trabalhando, não vai estar tratando mal. E é até bom, é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer o quê? Para ensinar o forasteiro, vem cá. O meu primo, meu tio, minha avó, minha avó, meu avô. Deixa eu ensinar uma coisa para o senhor aqui, olha. O texto sagrado diz que devemos trabalhar 6 dias, mas um dia devemos fazer dele totalmente diferente. É o dia do Senhor, é o dia da família. E o Senhor chegou justamente nesse dia. Então assim, o senhor quer ir para a igreja comigo? Vai ser uma benção. Eu já vou logo de manhã louvar a Deus, adorar o Senhor, buscar a força de Deus. Ah, não quero não, porque eu estou cansado. Tá bom, fique aí. Ah, mas e o almoço? O almoço vai ter o almoço de família, como sempre tem aqui. Ah, mas você não vai fazer nada diferente para mim? Amanhã. Ah, mas amanhã eu vou embora. Ah, então não vai ter jeito. Na próxima vez que o senhor vier, não venha no dia do meu descanso. Me avise com antecedência. Aí tem gente que fala, eu não concordo. Então você não está concordando, não é comigo. Você não está concordando, é com a palavra de Deus. Não é comigo que você não está concordando. Estou lendo com você. Estou lendo com você o texto. Concordam comigo? Nós estamos lendo o quê? O texto sagrado? Então continua comigo aí. Versículo 11, não é isso? Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de, deixa eu ver se vocês vão, do dia, o Senhor abençoou o dia de, agora vocês absorveram. O Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. O que é santificar? Separar, fazer diferente, torná-lo especial. O Senhor tornou especial o dia de descanso. Só que infelizmente nós, a maioria de nós, não temos visto aquilo que Deus abençoou como um dia especial na nossa vida. Nós temos desprezado um dia especial que Deus abençoou. E se fazemos isso, estamos sendo desobedientes. E quem não obedece o que Deus falou, Deus pensando no ser humano, Deus querendo o melhor. Tanto a questão física, como a questão espiritual, que é o mais importante, quanto a questão da família. Deus sempre pensou na família. Pronto. A família que não tem tempo para a família. A família que não tem tempo para a família. O que o inimigo faz? Rouba, mata e destrói. Siga o que Deus ensina. Honre os mandamentos sagrados. Viva a palavra de Deus. E você terá sim, eu creio, a salvação de sua alma e uma vida abençoada nessa terra.
Quem entendeu o quarto mandamento sagrado? Entendeu? Entendeu a diferença lá de sábado para domingo, que domingo não existe aquela mudança, vocês entenderam que não existe, não pode? Quem mudar qualquer coisa recebe sofrimento, maldição, não é isso? Perde a árvore da vida, não pode? E vocês entenderam que não tem um dia específico? É o dia do descanso. Amém? Vamos ler só mais uma vez, porque a lição de casa é 3 vezes por dia e escrever. Vai do versículo 8 ao versículo 11. Todo mundo junto numa só voz. Vamos lá. Lembra-te do dia descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Diga glória a Deus. Agora é colocar em prática. Para nós, para nossa sociedade, a grande maioria, porque existem as exceções, hoje nós vivemos num dinamismo muito grande, pessoas que trabalham domingo, porque domingo é um dia de trabalho para o comércio dela, mas às vezes folgam na sexta-feira, enfim, tem gente que trabalha no sábado, mas folga na terça, estou dando um exemplo aqui, mas a grande maioria de nós, a nossa sociedade, trabalha de segunda a sábado, a grande maioria da nossa sociedade. Então que possamos fazer do dia de domingo o dia do descanso, o dia de santificar a quem? A Deus, e também de honrar, estar com a nossa família. Coloque como uma meta na sua vida a partir de hoje, não mais menosprezar o dia em que Deus abençoou para você, para que você tenha a presença dEle e para sua família estar reunida, louvando a Deus ali com amor, com alegria, juntos ali, a harmonia da família. Coloque em prática. Amém? Quem entendeu?